Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas e nós hoje vamos trabalhar com a aula 5, em que nós vamos falar da coesão frásica e da coesão temporal. São dois mecanismos da coesão, que é um fator pragmático da textualidade. Eu vou apresentar agora o texto a vocês do livro, vou compartilhar a tela e, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar nos cadernos didáticos, procurando aí a aula 5. Vamos ver, então, quais são os objetivos da aula 5. A coesão, aspectos gramaticais, a coesão frásica e a coesão temporal. A meta da aula é apresentar como se estabelece a coesão textual por meio de mecanismos gramaticais. Então, nós vamos ver como objetivos desta aula: identificar textos que apresentam coesão textual, reconhecer quais são os mecanismos linguísticos da coesão e trabalhar especificamente com a coesão frásica e também com a coesão temporal, estabelecendo um encadeamento de enunciados em relação à sua localização ou ordenação temporal, articulando conectores e tempos e modos verbais. Vamos iniciar, então. Os fatores que são centrados no texto, fatores da textualidade centrados no texto, são a informatividade, a coesão e a coerência. Nós observamos que os livros didáticos, eles têm concentrado uma atenção muito grande, dão muita atenção a dois fatores, a coesão e a coerência, e se esquecem um pouco dos outros fatores. Mas se nós perguntarmos a um estudante ou a qualquer pessoa o que realmente são coesão ou coerência, provavelmente essas pessoas vão ter dificuldade em responder. Então, nós vamos começar com a coesão e com a coerência textuais, que são chamadas, segundo a professora Inês Duarte, de conectividade sequencial, no caso da coesão, que é na sequência do enunciado, e conectividade conceitual, que é como a coerência textual também pode ser chamada. Então, nós vamos falar da coesão hoje, que é um fator de textualidade centrado no texto, ou seja, relacionado ao material linguístico e ao material conceitual do texto. Aqui nós temos nesse boxe uma definição. A coesão é a unidade formal do texto, a conexão interna entre os enunciados do texto, os elementos que compõem o enunciado do texto. Eu gosto muito de trabalhar com uma metáfora do quebra-cabeça. As peças soltas num quebra-cabeça, elas não fazem sentido algum. Mas se nós arrumarmos essas peças, elas começam a fazer sentido. Da mesma forma, os elementos do texto, eles precisam estar articulados por meio de pronomes, de advérbios, de conjunções, que fazem parte do sistema linguístico, então, para possibilitar, então, as relações de sentido. Aqui, então, nós temos essa metáfora, né, do quebra-cabeça. Bem, vamos então ver, por meio de uma atividade aqui, se isso fica mais claro para vocês. Então, nós temos um texto aqui. No início do século passado, o Brasil enriqueceu devido ao crescimento de negócios, principalmente da indústria. Essa expansão industrial foi impulsionada pela força de produção dos imigrantes, que no período de 1887 a 1934 chegaram ao país um total de 3,8 milhões, sendo 2,3 milhões apenas em São Paulo. Vamos imaginar se esse primeiro parágrafo aqui, ele estivesse escrito dessa maneira aqui, olha, início, século passado, Brasil enriqueceu, ou seja, como se fossem peças de um quebra-cabeça, mas desconectadas. Então, nós teríamos, com certeza, muita dificuldade para ler esse texto. Então, vamos ver que, em relação ao texto original, né, há elementos de conexão entre os segmentos, formando, então, essa noção de conjunto. Então, aqui nessa atividade, nós pedimos que vocês expliquem, mostrando esses elementos de conexão. Respondam primeiro, para depois olhar a resposta comentada. Vocês vão ver que são as preposições, os pronomes, que articulam essas partes do texto. Então, nós vamos ver que as relações de sentido, elas podem se expressar por meio de mecanismos linguísticos de duas categorias,
mecanismos gramaticais e mecanismos lexicais. Isso aí vai corresponder ao que nós chamamos de sistema fechado e sistema aberto. O que é um sistema fechado? Por exemplo, os pronomes, os artigos, as preposições, elas fazem parte de um sistema fechado da língua. Porque nenhum falante pode acrescentar mais um elemento. Nós não podemos inventar mais um artigo, acrescentar uma preposição. Então, é um sistema fechado. Pronomes, advérbios, conjunções. Já o sistema lexical é um sistema aberto, porque nós podemos constantemente estar acrescentando novas palavras. Se nós entrarmos no dicionário, nós vemos que constantemente são formadas novas palavras, são agregadas novas palavras à língua. E esse sistema, nós podemos formar, é constituído por meio de repetições, substituições, sinônimos. Então, é um sistema que é constantemente enriquecido por novas palavras, que são formadas dentro da língua ou até acrescentadas à língua por empréstimo de outras línguas. Agora nós vamos ver aqui um quadro em que nós vamos detalhar o mecanismo de coesão em todas as suas especificidades. Então, nós temos aqui, como nós falamos, a coesão gramatical, que corresponde a um sistema fechado, e a coesão lexical. Na coesão gramatical, nós temos todos esses tipos de coesão aqui: frásica, interfrásica, temporal, paralelismo estrutural e referencial. A referencial pode ser esofórica, conforme o prefixo diz, para fora da língua, e endofórica, para dentro da língua. A coesão endofórica, ela inclui as categorias da anáfora, quando nós retomamos alguma coisa que foi dita, da catáfora, quando nós antecipamos o que vamos dizer, e da elipse, que é o apagamento de algum elemento textual. É uma pena, mas normalmente os alunos, nos livros didáticos, eles só têm contato com esse tipo de coesão aqui, basicamente. A coesão referencial endofórica. Se fala de anáfora, catáfora e elipse. Vocês vejam que há outros tipos de coesão que elas não são efetivamente trabalhadas, ou se são salpicadas, são diluídas no meio de outros estudos. Na coesão lexical, nós temos dois processos: a substituição de um termo por outro, e aqui na substituição nós temos todos esses mecanismos: sinonímia e antonímia, hiperonímia e hiponímia, holonímia e meronímia, são 3 pares. E temos depois a coesão lexical por reiteração, que é a repetição estilística. Nós já sabemos que a repetição, sem cuidado, ela deve ser evitada, mas é uma repetição estilística. Hoje nós vamos trabalhar, dentro da coesão gramatical, a coesão frásica e a coesão temporal. É o assunto da aula de hoje, da aula 5, tá? A partir das outras aulas, nós vamos falando dos outros tipos. Por exemplo, na aula 6, nós já vamos começar a ver a coesão interfrásica, né, que liga porções de texto maiores. Bem, então agora, nós vamos passar para uma outra atividade em que vocês vão ter que reconhecer aqui elementos que retomam coesivamente esse termo em destaque. O aluno saiu, mas ele e sua mãe voltaram logo a seguir. Qual é o elemento que retoma aluno? E assim sucessivamente, com Ana, com Espanha e com chuvas fortes. Vocês vão ver aqui que nós temos diferentes elementos, certo? E representados por categorias gramaticais diferentes. Não olhem a resposta comentada, por favor. Bem, então nós vamos começar agora a estudar os mecanismos gramaticais de coesão temporal. Nós já sabemos que de coesão textual, perdão, nós já sabemos que são coesão frásica, interfrásica, temporal, referencial e paralelismo estrutural. Nós hoje vamos ver, então, a coesão frásica e a coesão temporal. Bom, nós vamos precisar aqui recordar alguns conceitos de análise sintática que devem estar bem frescos, né, na cabeça de vocês. O que é uma oração? Oração é a frase, um enunciado que tem sentido completo, mas que apresenta um verbo. Essa forma verbal pode estar clara ou subentendida. Então, o sujeito, numa oração, é aquele elemento acerca do qual se declara algo. E o predicado é o que se declara do sujeito. Lembraram? Eu acho que são noções bem básicas, não é?
Bem, vamos então partir agora para outra atividade. Vamos retomar o primeiro parágrafo do texto, lá da atividade 1, e vamos ver aqui, não é? O seguinte, já vimos que a coesão lexical não se manifesta por meio de palavras gramaticais, mas ela é aberta a mecanismos de substituição por meio do léxico. É aquela de que nós falamos ali atrás em relação ao sistema aberto. Então, por exemplo, no enunciado, Pedro não quis torta de chocolate, ele não gosta muito de doce, então torta de chocolate foi retomado por doce. E houve uma coesão aí, houve uma substituição lexical pela palavra doce. No texto Imigrantes, logo na primeira oração, há uma referência ao enriquecimento do Brasil. Esse tema, ele é retomado na segunda oração, coesivamente, por meio de uma substituição lexical. Qual é o elemento que estabelece essa coesão lexical? Então, essa é a pergunta. Na letra B, lembrando o que foi dito em relação à coesão frásica, eu vou retomar aqui um pouquinho, que eu não falei da coesão frásica. A coesão frásica, ela se processa do nível da oração e diz respeito à ordem das palavras, ao emprego adequado dos pronomes e das preposições, à concordância entre sujeito e predicado, relativa à pessoa, ao gênero e ao número. Eu vim logo para a noção gramatical e eu esqueci de falar da coesão frásica, por isso que eu estou voltando. Então, a coesão frásica, ela se dá dentro do enunciado. Ela diz respeito à ordem das palavras. Nós já vimos que palavras soltas, elas não constituem enunciado completo, e nós vamos ver também a relação entre o sujeito e o predicado, a concordância entre o sujeito e o predicado, certo? Bem, então vamos voltar aqui à atividade, à letra B. Lembrando, então, que eu acabei de dizer sobre a coesão frásica, né, que engloba processos de ordenação linear, estabelece ligações significativas entre os elementos linguísticos, como, por exemplo, o emprego adequado de pronomes e preposições, a concordância entre sujeito e predicado, relativa a pessoa, gênero e número. A pergunta é a seguinte: você conhece algum exemplo de coesão gramatical frásica nesse primeiro parágrafo do texto sobre imigrantes? Aqui. É só vocês olharem uma oração e verem o ordenamento das palavras, a questão das preposições e dos pronomes, a concordância entre o sujeito e o verbo. Se isso tudo estiver coerentemente articulado, nós podemos dizer que esse parágrafo obedeceu à coesão frásica. Correto? Bem, vamos adiante, então. Aqui vocês têm a resposta comentada. Vamos agora passar para o segundo mecanismo que nós vamos estudar hoje, de coesão, que é a coesão temporal. Aí o próprio nome já está dizendo. A coesão temporal, também um mecanismo gramatical, consiste no encadeamento dos enunciados em relação à localização temporal, de modo que haja uma ordenação natural. Por exemplo, eu não posso usar um verbo no passado e complementar esse verbo com um advérbio no futuro. Não é? Vai haver uma situação ilógica. Então, tem que satisfazer uma ordenação natural dos estados de coisas segundo a nossa concepção de mundo. Ou seja, o antes vem antes do depois, o primeiro vem antes do segundo. Não é? Nós temos essa concepção de ordenação temporal no mundo. Então, aqui, nós vamos ver que a coesão temporal, ela se realiza por meio da descrição em ordem de fatos e coisas, pela utilização em correlação dos tempos verbais e ainda pelo emprego de conectores. Aqui eu tenho um boxe para explicar o que são conectores, ou também advérbios de valor temporal. Bem, talvez vocês não conheçam o termo conectores e conheçam o termo conectivos da gramática tradicional, né? O que são conectivos? São elementos que estabelecem conexão entre as orações ou entre palavras. Nós temos as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas, as preposições e os pronomes relativos. O conceito de conector, ele é mais amplo. Ele vai se alargar para outros elementos que não os conectivos, que também podem estabelecer uma conexão entre partes do texto. Às vezes, nós temos advérbios ligando porções maiores de texto. Então, o conector são esses elementos que estabelecem a relação entre as ideias, certo? Eles ultrapassam o que a gramática tradicional chamam de conectivos.
Então, os conectores, às vezes, são chamados por outros estudiosos de articuladores textuais. É o mesmo nome, né? Que significa a mesma coisa que conectores. Bom, então vamos voltar aqui. No enunciado, se chover amanhã, não vamos à praia ou não iremos à praia, reparem que o verbo da primeira oração, se chover, ele praticamente indica o verbo da segunda, ou seja, o verbo da primeira está no futuro do subjuntivo, ele pede que o verbo da segunda oração ele venha no presente ou no futuro do indicativo. Isso é uma correlação temporal. Reparem aqui. Peço que estudem. Pedi que estudassem. Maria não chegou ainda, embora tivesse saído cedo de casa. Reparem como os verbos se articulam nessa linha temporal. Então, diz respeito à coesão temporal também, o emprego de partículas temporais, ou advérbios. Vem aqui amanhã. Não poderia dizer vem aqui ontem. Eles chegarão amanhã à noite. Reparem que esses advérbios, eles se articulam coerentemente a essa ideia que está marcada no verbo. Então, é obedecida aí a coesão temporal. Agora, vocês têm uma atividade aqui em que vocês vão ter que pôr em prática essa coesão temporal. Pedia ao colega que... Eu acho esse exercício aqui muito fácil, porque nós todos temos uma gramática internalizada. Então, mesmo sem saber teoricamente o que é a coesão temporal, intuitivamente nós já saberíamos construir aqui. Bom, agora na questão 5, nós temos que corrigir uma falha de coesão temporal. Vamos ver aqui. A existência da propaganda está ligada às necessidades sociais. Não existirá lugar para a propaganda caso o aparelho de produção de uma sociedade não estiver suficientemente desenvolvido, etc, etc. Será que eu posso usar caso o aparelho e não estiver? Reparem que soa mal, não é? Então, vamos ver como é que vocês construiriam essa frase aí. Não é? Eu peço que vocês identifiquem esse erro, né? Eu até já identifiquei, e vocês façam a reescritura do texto obedecendo a coesão temporal. Depois vocês podem olhar a resposta comentada, certo? Bom, então, nós vimos aqui nessa aula, falamos sobre coesão textual, falamos que a coesão textual ela é organizada por marcas linguísticas. Essas marcas linguísticas elas podem pertencer ao sistema fechado ou ao sistema aberto da língua. E hoje nós estudamos a coesão gramatical. Tem vários tipos. Nós estudamos a coesão frásica, que diz respeito ao ordenamento dos enunciados no texto, a correta adequação dos pronomes, das preposições no enunciado e também a boa articulação entre sujeito e predicado em relação à concordância, correto? E a coesão temporal é essa adequação dos tempos verbais ao que nós vamos dizer, obedecendo uma sequência lógica, natural, do estado das coisas no mundo. Bom, então nós temos aqui uma atividade final, em que vocês vão ler alguns trechos de uma reportagem publicada no jornal O Globo, e depois vocês terão que fazer o seguinte: identificar os termos a que fazem referência os elementos gramaticais abaixo. Está indicada a linha aqui. Vocês têm que ir lá ao texto. Depois vocês vão, nessa frase aqui das linhas 4 e 5, explicar como se estabelece a coesão frásica. Na lei antifumo, no segundo parágrafo, né? Ela foi chamada de lei antifumo, mas ela já tinha sido chamada de outra coisa antes. Que tipo de coesão foi utilizado? E também vimos aqui, nesta aula, né, que a coesão temporal consiste no encadeamento de enunciados em relação à localização temporal. Então, aqui, nós temos uma frase, ela lembrou que em Londres o cigarro foi banido dos lugares públicos em 2007. Se substituíssemos a locução verbal foi banido por está banido ou é banido, vocês acham que esse enunciado continuaria apresentando coesão temporal? Sim, não, por quê? Tem que justificar, certo? Depois, então, vocês vejam as respostas aqui nesse item aqui da resposta comentada. O resumo da aula e
uma informação sobre a próxima aula. Hoje nós tratamos da coesão temporal e da coesão frásica, ou seja, o que acontece em um enunciado. Na próxima aula, nós já vamos ver uma porção de texto ligada a outra porção de texto. Isso vai ter que ser feito por meio de conectores ou até a pausa. A pausa também, às vezes, ela estabelece essa relação interfrástica ou interfrásica. Então, o próprio nome sugere aqui, não é? Que é uma coesão realizada por meio de conectores, pausas, relações entre as frases. Então, será mais uma aula, né? Que vai ajudar vocês a escreverem melhor. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula, então. Eu vou fechar aqui o compartilhamento. Vou interromper o compartilhamento e vou também agora interromper a gravação. Mais uma vez, muito obrigada.